Olá, um bom dia a todos. Aqui me acompanha no nosso canal de aulas de Direito, em especial na nossa disciplina de Direito Penal. Em nossa última aula, nós falamos dos crimes contra a saúde pública, certo? Que vai do artigo 267 ao 285 do Código Penal. Em nossa aula de hoje, nós iremos tratar do título 9, certo? Os crimes de saúde pública do título 8 da parte especial do Código Penal. Os crimes contra a paz pública é o título 9 da parte especial do Código Penal, que estão previstos no seu artigo 286, 287, 288 e 28A, tá? Que trata dos crimes contra a paz pública. Os crimes contra a paz pública diz respeito a incitar, o que significa dizer reforçar, induzir, provocar ou estimular a prática de crime. Neste caso, o legislador, pela necessidade formada na lacuna jurídica desse tipo de incitação, e em sendo um dever do Estado de conduzir a paz pública a todas as pessoas, classificou como um crime a incitação, a apologia ao crime, de crime ao criminoso, a associação criminosa e a constituição de milícia privada. Iniciemos com a iniciação ao crime, previsto no artigo 286, que traduz incitar publicamente a prática de crime, que tem pena de detenção de 3 meses, de 3 a 6 meses e multa, tá? Ou multa, né? Incitar, como eu falei, significa reforçar, induzir, provocar ou estimular a prática de crime previsto, como prevê o artigo 286, tá? Conforme previsto no artigo, né? A referida incitação, necessariamente, ela precisa ser pública, tá? Devendo ser direcionada a um número indeterminado de pessoas. E não podemos esquecer que também o referido crime ele pode ser praticado através da internet, tá? O elemento subjetivo é o dolo de incitar a coletividade à prática do crime, né? Ou seja, a vontade consciente do agente. É importante a gente destacar que o elemento lá do artigo que diz publicamente, ele é indispensável para que haja a consumação do crime. Além disso, a forma culposa, ela não é permitida, né? O crime é de perigo abstrato e, portanto, admite a tentativa, especialmente se for na forma escrita. Não exige aí o crime um dano concreto ao bem jurídico, exigindo apenas a mera execução da conduta típica, com a comprovação da ocorrência do fato e, consequentemente, com um dano em potencial ofensivo. Ademais, é um crime considerado comum, já que o sujeito ativo poderá ser qualquer indivíduo, valendo ressaltar que o concurso de pessoas também é admitido, mas é possível a presença de apenas um partícipe. O sujeito passivo é a coletividade e, sendo portanto aí como um crime vago, tá? Já que nesse sujeito ele não possui uma personalidade jurídica, né? Tá? A ação nuclear desse tipo de crime é incitar. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo é a coletividade.
sendo por isso um crime vago, já que esse sujeito ele não possui uma personalidade jurídica. O bem jurídico neste crime é a paz pública, considerando estar como um sentimento de tranquilidade e segurança, o que deve haver no convívio em sociedade. O elemento subjetivo é o dolo de incitar a coletividade à prática do crime, ou seja, a vontade consciente do agente. Ademais, é permitido aí a forma, aliás, não é permitida a forma culposa, né? Não é permitida a forma culposa. É importante deixar bem claro que o momento consumativo é a prática da incitação, condicionada à percepção por número determinado de pessoas, independentemente da consumação do delito instigado. Outro ponto importante deste crime é porque muitas vezes ele pode ser confundido com outros tipos de crime, já que a legislação especial ela prevê certos tipos específicos de incitação a alguns crimes, né? Da apologia ao crime ou criminoso, previsto no artigo 287 do Código Penal. Traduz o artigo 287. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime tem pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa. A apologia feita publicamente significa dizer exaltar, elogiar, enaltecer de forma pública, né, um fato criminoso ou autor de algum crime ou ao autor de algum crime. Assim como na incitação ao crime, a apologia ela deverá ser direcionada a um número indeterminado de pessoas. É importante destacar que o crime e que a conduta exalta e deverá ter uma sentença exaltada, aquela sentença a conduta exaltada, ela deve ter uma sentença transitada e julgada. Além disso, o crime é comum, tendo assim como sujeito ativo qualquer pessoa, e o sujeito passivo continua sendo a sociedade, e o elemento subjetivo é o dolo. Por fim, a tentativa é admissível e o crime consuma-se com a apologia, independentemente do resultado que esta poderá causar. O crime ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Tá? É simples e possui tipo penal único. É um crime formal de consumação antecipada ou resultado cortado. Consuma-se independentemente da ocorrência do resultado. É um crime de perigo comum, sendo necessário para a sua consumação que atinja um número indeterminado de pessoas. É crime vago por possuir como sujeito passivo a coletividade, sendo um sujeito ativo qualquer pessoa. É um crime comissivo, haja vista a sua conduta típica exigir uma ação positiva do sujeito ativo. É um crime instantâneo, posto que sua consumação é imediata. É também um crime unissubjetivo, unilateral ou de consumo eventual e pode ser praticado apenas por um sujeito. O elemento subjetivo é o dolo, não se admitindo aí a modalidade culposa. Da associação criminosa prevista no artigo 288 do Código Penal. A associação criminosa é um delito de ação penal pública incondicionada. Tá? O bem jurídico tutelado pelo artigo 288 do Código Penal é a paz pública. Em 2013,
esse dispositivo, certo? Ele passou por uma importante alteração através da Lei 12.850/2013. Inclusive, ele teve a sua nomenclatura alterada. Antes, ele era chamado de quadrilha ou bando. O número de agentes necessário para a sua caracterização também foi alterada, com o objetivo de diferenciar do crime de organização criminosa. Ou seja, antes o crime de formação de quadrilha ou bando necessitava no mínimo de 4 pessoas. Agora, com o artigo 288, certo? O crime denominado associação criminosa se exige apenas a participação de 3 pessoas. Tá? Da associação criminosa prevista no artigo 288. O artigo 288, certo? Diz que associar-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Tem uma pena de reclusão de 1 a 3 anos. E no seu parágrafo único, a pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Neste crime, o sujeito passivo, ele continua sendo a coletividade. E o grupo de pessoas, ele deverá estar unido, certo? Ou seja, se unir para praticar um número indeterminado de crimes. Ademais, esta união, quando se fala de unir, de pessoas, da união de pessoas, ela deverá ter vínculo permanente e estável, sendo por isto inadmissível aí nestes crimes a tentativa. O elemento subjetivo é o dolo. É o dolo de associar-se com o fim e a fim de cometer número indeterminados de crime. A pena, neste caso, ela é aumentada, tá, até a metade, tá, quando a associação ela estiver armada ou quando houver a participação de criança ou adolescente, conforme está previsto no parágrafo único do artigo 288. Tá? O crime de associação criminosa é considerado um delito comum, posto que qualquer indivíduo pode praticar, certo? Vale também se ressaltar e destacar a exigência de pelo menos 3 associados. Isso significa dizer que existe uma influência na classificação do crime como um crime coletivo. É um crime plurissubjetivo e é de conduta paralela. O seu sujeito passivo é a coletividade. Para que o crime se objetive, para ser objetivada a conduta, é imprescindível a análise de 3 elementos, quais sejam a associação, a pluralidade de pessoas e a finalidade de praticar crimes indeterminados. A conduta de associar-se significa a vinculação sólida e durável de indivíduos em determinados objetivos comuns. O próprio dispositivo
Legal, ele estabelece como um requisito essencial a presença mínima de 3 pessoas, não importando se os associados se conhecem ou se existam hierarquia dentro deste grupo. A prática de crime indeterminados é a finalidade da associação criminosa. Valendo destacar que a associação para a prática de contravenções penais não se enquadra, certo, no artigo 288 do Código Penal. Tá? Devemos falar também que a voluntariedade, nestes casos, ela é indispensável. Deve haver aí o dolo de se associar para a prática do crime. Sem este elemento subjetivo, o crime não se configura. O Código Penal, ele não prevê qualificadora para o delito do artigo 288. Porém, na Lei 8.072/90, que é dos crimes hediondos, ou a Lei 8.072 trata dos crimes hediondos, ele qualifica o crime quando a associação tiver como objetivo a prática de crimes, certo, hediondos, ou a eles equiparados. Neste caso, os limites mínimos e máximos da pena, eles foram elevados para 3 a 6 anos de reclusão. Tá? Da constituição de milícia privada, previsto no artigo 288-A do Código Penal. O artigo 288, ele vem a tratar da constituição de milícia privada. O artigo 288-A diz que constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código, tem pena de reclusão de 4 a 8 anos. Observemos que os verbos do artigo, eles fazem relações com as seguintes organizações. Organização paramilitar, que nada mais é de que aquela que tem uma estrutura militar, no entanto, ela é ilegal. E também a hierarquia, o armamento, o planejamento de ataque e etc. A milícia particular vem a se referir a um batalhão com número menor de agentes criminosos e que tenha o objetivo de fornecer segurança e depois exigir extorquindo as pessoas. Estas milícias, elas podem ser formadas até por policiais militares que fazem o chamado bico, tá? Do grupo. Quando se refere a grupo, se refere a apenas a união ou conjunto de pessoas, tá? Que tem o grupo de extermínio e que seja destinada a ceifar a vida de pessoas. Ou seja, a união ou conjunto de pessoas, como, por exemplo, um grupo de extermínio que se destina a ceifar a vida de pessoas, a matar pessoas. Tá? Do esquadrão. A lei, quando trata de esquadrão, ela se refere a um grupo de pessoas de menor número, que é um grupo, por exemplo, apenas de uma organização formada
Como exemplo, podemos dizer uma organização formada dentro de uma penitenciária, certo? Aí é considerado como um esquadrão. Ou seja, o esquadrão, considerado pela lei, é aquele que é formado por um maior grupo de pessoas. Tá? Eu falei menor, não é menor, é maior, é um esquadrão. Ele se refere a um grupo de pessoas maior que o grupo, certo, de organização. Que tem como a organização, por exemplo, ela pode ser formada no interior de uma penitenciária, né? Tá? Não um esquadrão formado por um grupo maior de pessoas. O sujeito ativo, tá? Ele continua sendo qualquer pessoa, desde que seja no mínimo de 4. O sujeito passivo permanece sendo a coletividade e um número indeterminado de pessoas. Tá? A mera construção já consuma o crime, e a tentativa, nesse caso, é admissível por ser um crime abstrato, né? Por fim, o crime ele é classificado como comum. Tem forma formal, é comissivo, permanente, de perigo comum abstrato, plurissubjetivo e unissubsistente. É um crime comum para ambos os sujeitos. Ele é doloso porque a lei prevê modalidade culposa. É um crime comissível porque ele pode ser praticado via omissão imprópria, e que está previsto lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, quando o agente goze do status de garantidor. Tá? É um crime formal, de perigo comum e de forma livre. O crime de construção de milícia privada é de ação penal de iniciativa pública incondicionada. Tá? E a ação se processará independentemente da vontade da vítima, para que o fato delituoso seja processado e julgado. Nesses casos, essa competência ela será do Ministério Público, em caráter privativo, a teor do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. É importante salientar que não entra em discussão o desejo da vítima na punição ou não do agente que violou o seu bem jurídico tutelado. Tá? A competência para processar e julgar este crime é da justiça comum estadual, como regra, né, geral. E quando o crime ele viola bens de interesse da União, aí sim a competência passa a ser processada e julgada a ação penal na esfera da Justiça Federal. Fiquemos por aqui, obrigado a todos. Espero ter contribuído com o entendimento dos crimes contra a paz pública, previsto no artigo 286 ao 288-A do Código Penal. Na nossa próxima aula, nós iremos falar dos crimes contra a paz pública no seu capítulo 1, que trata da moeda falsa. Tá? Então, aguardo todos vocês na nossa próxima aula e espero estar com saúde para poder dar um pouco do meu entendimento sobre o assunto da moeda falsa e contribuir com todos vocês. Obrigado a todos e aguardo a todos na nossa próxima aula.